Você toparia viver rodeado de câmeras para todos os lados, onde aos olhos públicos nenhum detalhe, nenhum acontecimento escapa, seja à luz do dia ou no meio da madrugada? Você toparia ser julgado pelo que fala, publica ou como se posiciona, podendo também julgar aos outros? Você encararia um processo seletivo onde todos os seus concorrentes perdem a cabeça por uma vaga só? Passaria por dinâmicas absurdas rumo a um sonho? Agora, para de achar que eu tava falando do Big Brother e olha pra sua volta. Dinâmicas de grupo em entrevista de emprego, vestibular, confinamento, redes sociais, vigilância e controle. Sem perceber que estamos todos, também imersos e confinados, em um imenso reality show anônimo, complexo e invisível. É a velha história, cada vez que mandamos mensagem no celular, acessamos o Instagram ou pesquisamos no Google, na verdade estamos entregando dados sobre aquilo que consumimos, fazemos ou entendemos e chamamos de nossa realidade. Segundo o dicionário, realidade é a qualidade daquilo que é real, o que existe do seu próprio lado. Agora vamos pensar. Um jornal de notícias, por exemplo. Ele apresenta a realidade ao não exibir o acontecimento na íntegra, editando uma matéria e podendo ter uma opinião. E a foto que você edita 1 milhão de vezes antes de postar. É realidade? Nas redes sociais, até onde vai o real e onde entram os personagens de cada um? E lá no Big Brother, como é que isso rola? Afinal de contas, o que é realidade? E aí, suave, tranquilo? Nossa, Noemose, você vai falar de Big Brother? Sim, eu vou falar de BBB. Mas você não acha o programa alienador? Olha, até acho. Mas você assiste? Não só assisto, como sempre desconfio de interpretações fáceis e moralistas e de quem gosta de julgar sem assistir, só pra mostrar que é cult. No vídeo de hoje vamos ver que existe um mecanismo sobre o ato de ver BBB e quero mostrar como o programa em si não é tanto um grande agente da alienação, mas um produto e um espelho de uma época que o real tornou-se hiperreal. O BBB invade a tela porque antes a tela já invadiu a realidade. Não entendeu nada? Fica comigo que eu explico meu ponto e já pega na mão do Jean Baudrillard e da socióloga Silvia Viana em seu livro Rituais de Sofrimento. Principalmente se você é daqueles que ficam pistola com BBB. Vai até o fim do vídeo e depois tá liberado criticar, combinado? Ano após ano, a mesma coisa se repete. Matérias em jornais, especulações na mídia, boatos na internet para descobrir quem serão os novos famosos de mais um Big Brother. O reality inspirado no personagem fictício de George Orwell em 1984, na 21ª edição no Brasil, não precisa mais de explicações e é difícil alguém que não saiba como a casa funciona. Sua maior realizadora, a Endemol, é uma indústria holandesa de princípios de realities. Sim, princípios. Apenas exporta a ideia base de confinamento, competição, vigilância e eliminação. Todo o resto é elaborado localmente de acordo com as características de cada país. E aqui no Brasil, desde o ano passado, a ideia foi trazer influenciadores digitais. A Globo, sendo uma empresa bilionária que é, percebeu que há tempos precisava se adaptar, uma vez que plataformas novas como o YouTube e a Netflix estão superando a TV. Ações como a Globoplay, o Choque na Globo, Isso a Globo Não Mostra, evidenciam que a emissora está tentando se aproximar aos novos tempos de internet. Aliás, o BBB com influenciadores foi a reinvenção que salvou o programa, que vinha perdendo audiência a cada ano, porque cada programa era uma reprise com novas caras, um simulacro de uma simulação. Mas nós já vamos falar desse tema. Eu nunca tinha gostado muito de Big Brother, sobretudo porque eu não entendia. Por que aquelas pessoas surtavam tanto e tão rápido lá dentro? Por que alguém topa participar disso? Seria tudo atuação? Roteiro? Será que são as câmeras que geram toda a paranoia? O confinamento gera surtos? Ou é tudo isso junto? Foi no livro da professora Silvia Viana, Rituais de Sofrimento, que eu comecei a encontrar as minhas respostas. O problema dos realities não é a vigilância sobre os participantes, mas as escolhas feitas antes do programa começar. E isso muda tudo. É realidade e ficção ao mesmo tempo. Assim, o jogo cria uma realidade controlada, onde tudo é livre, mas milimetricamente pensado ao mesmo tempo. Tudo começa na escolha do elenco, uma seleção de conflito que segue sempre 2 filtros para a escolha dos participantes. O primeiro filtro é a escolha de jovens, quase todos magros, bonitos, malhados, evidenciando o precioso objeto de consumo da nossa sociedade, que é o corpo. Mulheres e homens lindos, vindos da classe média ou da classe alta, representando uma suposta beleza brasileira padrão, como se o ideal de belo do país estivesse ali representado. O segundo filtro é a escolha de perfis que fujam dos estereótipos do primeiro, inserindo indivíduos que façam um contraponto com os demais e são, digamos, inimigos sociais do senso comum da casa. E muito importante, um dos filtros é sempre menor do que o outro. E é isso que potencializa o conflito.
Selecionar perfis opostos vai naturalmente gerar a ideia da turma do bem contra o mal. Independente do jogo ter começado ou não, a trama já está encaminhada logo na seleção. Apesar dos participantes serem pessoas comuns lutando por ascensão social e nesse sentido serem de verdade, tem uma dimensão de representação, de espetáculo, já que é um programa de TV onde personagens e representações de pessoas comuns lutando pelo prêmio milionário é o que está sendo retratado, tudo antes do laboratório começar. Segundo Silvia Viana, essa forma de seleção simula o caráter do mundo do mercado aqui fora. Para ela, os reality shows podem ser resumidos como processos seletivos televisionados, onde os participantes estão na mesma situação de trabalhadores e empregados, sob constante avaliação e julgamento alheio. Inclusive, os próprios participantes também contribuem para isso. Primeiramente, porque pode escolher um papel que querem representar, porque a maioria de nós não os conhece antes do programa. Mas tem algo ainda mais importante. O fato de estarmos na edição 21 torna mais fácil saber quais características geram repercussão, aprovação e desaprovação do público. E cada vez mais, os participantes levam uma simulação de si mesmo, exibindo ações e clichês já apresentados em outras edições, achando que a fórmula de sucesso se repete a cada edição. Não é bem por aí. Jean Baudrillard, filósofo francês contemporâneo, compara o microcosmo do Big Brother com a Disney, um local que dá a ilusão de um mundo real, de um mundo externo, mas que vive sempre uma representação de si próprio. Todo mundo ali sabe que é falso, mas gosta de viver a magia da simulação do real. Para Baudrillard, todo o nosso comportamento está sendo mediatizado e artificializado. Como tudo que vivemos é mediado por telas e edições de rede social, o virtual já invadiu as nossas vidas a um ponto que está cada vez mais difícil saber o que é real e o que é virtual. A experiência do BBB é o simulacro, uma ficção que se passa por real e vice-versa. Baudrillard afirma que o surgimento da internet e das redes sociais potencializam e aceleram muito esse processo, uma vez que todos nós podemos construir essa persona online a partir de alguns modelos ideais, arquétipos perfeitos de acordo com a nossa moral, de acordo com o nosso grupo de afeto. Veremos mais sobre esses perfis de estereótipo e arquétipos no final do vídeo, porque agora precisamos considerar uma outra condição inicial que altera o comportamento de todos: o fator econômico. Ao isolar um grupo de pessoas de realidades econômicas distintas com o objetivo de ganhar o prêmio de 1,5 milhão, se automaticamente anula a possibilidade de um convívio real e verdadeiramente natural entre eles. Não só pelo dinheiro em si, mas por alguns outros pontos. O julgamento onipresente e invisível dos outros moradores da casa, a necessidade de disputar ao mesmo tempo o público externo, enquanto convive e cria afeto com concorrentes a serem eliminados. O fato de toda semana ter um jogo de Discord, onde eles vão ser obrigados a falar de suas desavenças, enfim. Para Silvia, essa constante atuação e realidade do jogo também se aproxima do mundo aqui fora, onde todos devem provar incessantemente ser merecedor da sua vaga, ser o mais inteligente, o mais estudioso, o mais lacrador, assim como fazem os BBBs. Isso tudo acontece porque a dinâmica interna da casa está envolvida numa lei maior do jogo, a eliminação. Esse não é um jogo da vitória de um, mas da derrota de todos os outros. Não há regras, há uma lei. Toda semana alguém vai ser eliminado. O paredão, mais do que uma regra do programa, é uma lei. Isso porque o BBB acontece e simula uma realidade à parte. Existe dinheiro próprio, mercado próprio, regras próprias e, portanto, também vai sendo criada uma espécie de moral de comportamento interno, porque, diferente do mundo aqui fora, até existem regras lá dentro, mas elas não são fixas. A regra do BBB é justamente a exceção, mudar a regra toda hora. Jogo de pista falsa, paredões de mentira, controle das informações, enfim. Por isso que pra gente aqui fora dá uma sensação de injustiça, mas essa sensação não importa, porque todos que estão lá compreendem que isso é um jogo. O Big Brother simula as reações humanas de maneira acelerada a partir desse processo de confinamento, copiando e criando uma simulação do jogo que acontece aqui fora. Mas é só fantasia. A TV se apropria do espaço entre a realidade e a ficção para criar esse senso de verdade. Mas assim como a rede social, ele é ilusório. E para entender isso, precisamos falar da edição do programa. Veja, são 55 câmeras, operando 24 horas por dia, captando 1.500 câmeras de imagens diariamente. Há uma promessa de transparência integral, mas quem já assistiu o pay-per-view ou acompanhou o programa via rede social e depois olhou na TV, sabe que isso não é verdade. São experiências completamente diferentes. São 3 programas distintos. Na TV, a direção cria uma trama como um filme ou uma novela. Afinal de contas, é a TV. As cenas são editadas por meio de técnicas que inserem ilustrações, efeitos sonoros e estabelecem uma historinha, onde fulano
fulano é 100% rabugento, o outro é 100% preguiçoso, o outro é 100% vilão e alguém é 100% fado sensato. O trabalho da edição é a alma do programa. E aqui qualquer coisa é possível. O participante pode ser retratado de uma maneira, parecer conspirador, ou ainda uma vítima inocente da inveja do outro. Até porque imagina na TV assistir as pessoas fazendo coisas da vida real. Isso é um programa de TV. Por isso que tudo é invertido. Você vai ganhar protagonismo, vai ganhar ódio, mas também atenção, visibilidade, espaço e talvez até um fã-clube para te defender. Tudo isso até ser pego em contradição e ser julgado. E aí, é ascensão e queda em poucas semanas. E essa é uma das grandes seduções do jogo. Por mais errado que seja, no BBB faz-se do defeito a virtude. As câmeras espalhadas pela casa até captam o real, mas mediam através da edição. E segundo Baudrillard, ao mediar o real, gera-se a hiperrealidade, ou a criação de efeitos de realidade. Parece real, mas é só edição e reprodução de estereótipos numa novela. Segundo os psicólogos, esses estereótipos e arquétipos de grupo são formados a partir de 4 necessidades humanas e seus contrastes: pertencimento de grupo e necessidade de individualidade, independência e realização de grupo, estabilidade e controle, risco e preservação. Depois de se dividirem assim na casa, as panelas começam a se formar e com ela essas caricaturas serão capturadas pela edição. Os controladores, manipuladores, o prestativo, o bobo da corte, os comuns, o amante, o humilhado, enfim. Existem vários estereótipos que eu poderia gastar um vídeo todo falando sobre isso. E quem sabe se esse aqui viralizar eu faço um outro episódio focado só nesse assunto. Mas o que precisa ficar disso é, na vida, somos mais complexos que essa redução a uma simples caricatura. Até porque, vamos refletir juntos, que tipo de comportamento vai resultar desse modo de vida trancado, guiado pela lógica da eliminação, pela competição extrema, de mostrar que um é melhor que o outro e que a minha moral é superior à sua. Comportamentos de caça moral e competição de costumes. Nessa competição focada na exclusão, o pior de cada um vai acabar aparecendo, porque isso gera trama, narrativa, emoção pro programa. E dessa maneira, você percebeu como existem vários BBBs em um só? É a versão ao vivo, pay-per-view, Twitter e eles próprios. Quem tá dentro da casa só tem um ponto de vista, e cada ponto uma impressão de verdade, um recorte da realidade. E o programa usa dessa estratégia para que o telespectador se envolva e se apegue à trama, tendo a ilusão de que ele participa ativamente da parada. Até porque nosso cérebro é viciado no modo de autocompletar histórias que não sabemos todos os lados. E sempre que isso acontece, nos colocamos no lugar da história. Então, vamos olhar um pouco mais a fundo para outro confinado nessa parada. Nós, o público. O público é colocado pela direção do programa na posição de um deus. Teoricamente, aquele que tudo sabe, tudo vê e comanda tudo por ter todas as câmeras. Porém, olhar de fora e viver a situação são experiências completamente diferentes. Para o público, tudo vem depois, não no calor do momento ou da discussão. Por isso é irritante para nós que alguns participantes não percebam aquilo que nós estamos vendo. Eles só têm um ponto de vista. Nós, teoricamente, temos todos. O público tem o poder de matar pessoas, cortar cabeças, decidir quem vive. Forte? Também acho, mas quem declarou isso foi o Boninho, o diretor do programa, numa entrevista antiga. Nas redes sociais, um outro BBB se desenha. É possível manipular vídeos, cortar contextos e enxergar o que convém para defender o seu próprio time. A realidade se reduz à estética. O BBB atinge o máximo da hiperrealidade quando os participantes estão sentados no sofá de casa conversando com o apresentador em uma tela de televisão. Eles olham em direção ao público e o público, provavelmente também sentado no sofá de casa, olha os integrantes de volta. Estamos todos confinados. Sendo assim, não é de se estranhar que a mercadoria cultural própria dos nossos tempos seja o reality show. Vivemos num tempo onde caiu a barreira entre o ator e o espectador, o personagem e o público. Somos bem menos racionais do que pensamos. Todos somos um pouco atores e um pouco personagens. Na simulação, desaparece a diferença entre o comportamento do dia a dia e a encenação de personagens. Um ator sabe fazer essa separação. É uma representação. Já os participantes do BBB, quando entram no programa, já são simuladores. Já estão em hiperrealidade. Maria Rita Kell, no livro Videologias, ensaio sobre a televisão, deixa claro que os reality shows são a forma mais eficiente de ilusão e espelho do real que a televisão já produziu. Eles vendem aos espectadores um retrato fiel das leis de mercado, como se fosse naturalidade do real. A competição de costumes é elevada ao status de espetáculo nas redes sociais. O Big Brother é o simulacro do mundo simulado daqui de fora. Ou, trocando em palavras mais simples, essa casa é o espelho da deformação e da bizarrice que vivemos aqui fora, sobretudo nas redes sociais.
Já estamos em uma espécie de experimentação, forçados à encenação, diante de olhares e julgamento das redes, do Estado, dos outros e, no limite, todos temos um pouco de Big Brother nos espionando. Então a pergunta, por que alguém participa ou assiste isso, não pode mais estar na nossa cabeça. Olha a sua volta novamente. Como fecha o livro da professora Silvia Viana, todos eles, todos nós, estamos simplesmente correndo atrás e fugindo da eliminação aleatória de um sistema, cuja respiração sentimos na nuca. Por isso, fecha esse vídeo afirmando, o problema nem é ver o Big Brother, ele é só um sintoma dos nossos tempos. O que me preocupa é olhar para aquela trama buscando o real, validade social, verdade absoluta, desconsiderando a tradição do nosso país nas novelas. E aí, é claro, tem gente que leva a coisa a sério demais e transforma o programa numa paranoia do real. Aí não dá, né? Os realities são produtos bem planejados, frutos da hiperrealidade, mas também podem ser espaços de afirmação, de formas de comunicação, de assuntos que não seriam conversados por aí normalmente. Por isso, aquele que desdenha, pagando de cult, fingindo que só escuta Bá, diz mais sobre ele do que sobre o programa quando ele xinga. O modo de recuperar a nossa realidade, segundo Baudrillard, é justamente entendendo a complexidade dos fenômenos de massa dentro da hiperrealidade e seu poder de construção diante das pessoas. Entender isso é entender a comunicação de massas. E tá aí a alternativa ao progresso da simulação, a busca de efeitos de reversibilidade que se oponham ao movimento de hiperreal. Tem tudo a ver com a rede social, tem tudo a ver com agora, tem tudo a ver conosco. Mas assim, tudo isso ainda é entretenimento, programa de TV. Tem gente que gosta de ver simplesmente para passar o tempo. E tá tudo bem. Antes de encerrar esse vídeo, eu já peço like, sininho, inscrição e, por favor, assine o Catarse ou envie um Pix. É isso que sustenta o meu trabalho. Mas e aí, viu como dá pra falar sério e pensar criticamente até sobre o BBB? Te vejo semana que vem ou na roxinha daqui a alguns dias. E falou-os.